Isso. Só serve pra editar, não gravar. Vai, Fernando. Isso. 4, hein? 4. Vai. 8. Canta as partes. Pode ir? Pode. Em Teresina, ali na Zona Norte, tinha um bar chamado Portão Aberto, que era o portão fechado, né? Zé Orlando da Silva, né? Conhecido em Teresina, e ele passou o ponto para a prima dele, que era mais comerciante, né? Para a pegada mais comerciante, ela mudou o nome do bar para Portão Aberto. Numa das minhas diversas bebedeiras, né? Lá chegou o Marlon Rod, né? Conhecido hoje, o Alan Vieira também, né? Ainda garotões, já adolescentes ainda. Aí chegaram, Gils, tal, como é que tá aquela coisa toda aí? Eu digo, e aí galera, como é que tá a música? Pai, nós estamos ensaiando aí com os caras e um poeta bom que canta. Aí aquilo me interessou, né? Aí eu digo, estamos ensaiando mesmo, música autoral. Eu digo, rapaz, pois ensaie que eu faço a estreia da banda de vocês, né? E aí no outro dia aquilo na minha cabeça, encontrava os meninos aí, eu vou fazer a estreia da banda de vocês. Ah, é mesmo e tal? Pois é. Aí comecei a ir ao ensaio dos meninos, né? Algumas vezes na casa do Marlon, ali na Rua Pará, e foi meu primeiro contato com o Fernando Conrado, com o Raul Deflan, já conhecia o Alan, né? Já conhecia o Marlon Rodner, e começou aquele negócio de ensaio e pá. E aí, enfim, nós fizemos o show de estreia da banda Séculos no bar Portão Aberto. Se eu não me engano, dia 25 de novembro de 1990. Tenho que rever se foi 90 ou 91, né? Mas certeza que foi novembro, né? E numa produção que para mim hoje eu vejo que foi um desafio, né? Que a gente deu conta. Lembrei agora que quem fez o cartaz foi a Edinalda, a Dadinha, né? Professora Dadinha, artista plástica. E ela fez o cartaz, um guitarrista segurando uma guitarra, né? E estreia da banda Séculas. E causou um impacto na cidade. Teve a cobertura jornalística, principalmente César Filho, Ana Kelma Galas, que era o jornalista de cultura na época, Ana Kelma, o César, de homem de rádio, sempre foi, né? E fizemos. E aí costurou essa amizade, né, com o menino do Acéfras, o Fernando Conrado principalmente, e fizemos outros shows. O show do Nós é Liz, já para pegar o embalo da estreia, né, do impacto da estreia. A imprensa deu uma cobertura muito grande, e tem um texto interessante do Moisés Chaves, né? Cantor, artista de teatro, e o Moisés escreveu um texto chamado Belos e Malditos, falando do show do Nós Elis, né? Do impacto, onde ele cita uma frase de uma pessoa, uma jovem que estava na plateia, no Nós Elis naquela época, onde ela diz que nem parecia Teresina aquilo, e começou a consolidar o nome da banda Séculos em Teresina, né? O Fernando logo, uma das conversas comigo, disse, cara, bora botar uma produtora para gravar um LP. Rapaz, Fernando, não dá certo, não dá, e deu, né? Fizemos a Grafite Produções, né? Exclusivamente para gravar o LP As Séculas à Procura de Identidade. Só que nesse intervalo de gravar e chegar ao LP, a banda se desmanchou, né? O gênio do Fernando, que era complicado, e rompeu com o menino, né? Quando eu soube, através de um deles, cara, nós rachamos, nós saímos da banda,
Aí que eu corri para procurar o Fernando, a confusão estava montada, né? Aí criou aquela coisa de quem é o trabalho. O produtor executivo Fernando Conrado, o vocalista, o letrista, mas os meninos, participação, né? Era o dono do filho também, né? Eram os pais, né? da coisa. Mas enfim, formou-se outra, né? A Seclas passou a ter outra formação e teve o lançamento do LP no Teatro Padre Cimento. Fala, tão letal quanto bala. Oh yeah! Mais uma vez o dia nasce. Abro o armário e escolho uma face entre as mil existentes. Protejo-me dos mortos sobreviventes. Ma, 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 ma. Yeah! Então a noite desce o pano. Um velho rosto já está desbotado. Existe limite entre normal e insano. Quando olhamos esse mundo alucinado. A Seclas veio nesse caminho, né? nesse rio de produção cultural que Teresina tinha naquele período. E o show da banda Seclas eu fiquei chocado, porque era um trabalho autoral e o Fernando Conrado era um artista na alma, né? na sua essência. Tinha uma alma de poeta, uma coisa boêmia, uma coisa meio Rambo, meio maldito. Tinha uma voz pequena, né? Mas tinha um encanto, era extremamente encantador o seu trabalho musical. Então, a partir dali, dessa história, e era uma época também que a música, o rock nacional fervia em Brasília, tinha a banda do Dinho, né? Tinha a banda do Renato Russo. O Brasil vivia essa efervescência do rock. A história do Fernando Conrado está ligada a essa banda, ligada particularmente ao Nós Elis, onde ele ia todas as noites, o Fernando estava lá, né? Era uma relação de amor com a cidade, com o bar. Fernando, para quem não sabe, bebia muito, gostava de beber, era um bom parceiro de bebida e de boas conversas. Era um homem extremamente inteligente, extremamente culto, né? Mas ao mesmo tempo meio maldito, né? Como todos os artistas de Teresina que quebram os paradigmas e vão para os caminhos tortos, né? Nossos poetas todos são malditos. O rock era uma resposta interessante ao movimento cultural da época, marcado por grupos que tocavam música regional piauiense. Então tinha muito aquela pegada da flauta, do violão, eram bandas acústicas, grande parte, né? E nesse cenário aí que vai despontar o As Seclas, do Fernando Conrado. O Fernando era um cara que cruzava o rock não só com um aspecto subversivo, que ele gostava muito do The Doors, então ele meio que imitava a performance daquele grupo, mas também cruzava muito com a literatura. Então você vai encontrar no As Seclas um veio literário, cultural, poético muito interessante. O Conrado mesmo, ele sempre me encontrava com ele fora do cenário musical propriamente dito, e a gente sempre brincava com isso, né? Como ele gostava de instigar a plateia para aquele lado sensual da música do rock que ele tentava encarnar nas suas apresentações. Nessa época eu estava no jornal O Dia,
desde no início dos anos 90, então eu acompanhei a transição do As Seclas para o CD, principalmente no segundo trabalho dele, Não Aceita Conformada a Noite Mansa, que é um trabalho que impactou bastante o circuito musical em Teresina. Eu, propriamente dito, entrevistei ele várias vezes, né, trabalhando aspecto desse disco, não só o disco, mas o show, que foi o show desbunde da banda, né, que passou muito tempo as pessoas comentando aquele show. Como jornalista, não apenas eu fazia a matéria, mas também procurava ir para os shows e fazer as críticas. Então, esse duplo papel que muitas vezes o jornalista da época fazia, como Osório Júnior, por exemplo, que era o meu colega de profissão. Então a gente se preocupava em ir no show, cobrir, e era uma coisa muito interessante, porque muitas vezes os shows aconteciam em espaços muito pequenos e muita gente ia para esses shows, então ficava uma coisa às vezes asfixiante, tão lotado que era, mas era um clima muito interessante, que eu me lembro com muito entusiasmo, como eram as bandas de antigamente, os pequenos bares, todo mundo se encontrava ali naqueles lugares, e o As Seclas, ele tinha uma galera que ia para o show do As Seclas sempre, né, que eram os devotados ali daquele trabalho, muito interessante. E, inclusive, os festivais de música que aconteciam naquele período, as bandas de rock também participavam, então a gente estava sempre ali integrado. Particularmente, depois, também no finalzinho dos anos 90, eu também fiz um projeto de rock em Teresina, chamado Quinta Rock. Ele acontecia depois da quarta-feira, que era o espaço tradicional da MPB, então na quinta-feira, toda semana tinha uma banda. E o As Seclas tocou com a gente lá, né? Foi as bandas mais tradicionais, aquelas que já eram no circuitão, tocavam junto com as bandas que estavam iniciando, então sempre era uma festa ali, o rock. Em 1988 eu recebi um convite para vir para a Rádio Cidade Verde, uma rádio nova que estava surgindo ainda em fase experimental. E aí eu participei da implantação, da programação dessa emissora. E logo no ano seguinte, 89, eu já comecei a sugerir alguns programas, principalmente pensando em fazer alguma coisa diferente que ainda não se fazia no rádio. Uma delas foi um programa de rock progressivo, que ia ao ar todos os sábados, 6 da tarde, eu apresentava de 5 às 6 da tarde, que era o Ultra Leve. E dentro desse programa também incluía o rock piauiense. Estou falando aí de 1989. E aí, Neuganderes, Machado Júnior, eu posso lembrar aqui do Scud do Marcelo Alelaf, Edivaldo Nascimento, Megahertz, do nosso querido Casbaf, Vênus, né, do Pincel, do Ico e do Tício Marechal. Ou seja, todo mundo que naquela época que já tinha conseguido fazer um registro em vinil ou mesmo em fita de rolo, a gente dava um jeito de levar para o programa, para a rádio, fazer entrevista, fazer uma produçãozinha razoável. No ano seguinte, eu acho que em 1990, eu implantei também um programa chamado Prata da Casa. E o Prata da Casa era só para tocar música piauiense. Só que aí eu incluía não só rock, mas qualquer estilo, desde que fosse bem produzido. E na década de 90... que foi assim, quando a galera estava com uma produção musical muito boa, mas foi quando eles realmente começaram assim a partir para o estúdio para deixar algum registro. Se eu for citar bandas aqui, eu corro o risco de deixar muitas, né, fora aqui dessa lista. Foi quando eu conheci a galera do As Seclas. Eu nem lembro aqui o nome do primeiro disco dele, como é que era A Procura de Identidade. A Procura de Identidade. Esse eu lembro de ter tocado naquela época da rádio. Hoje, infelizmente, eu não tenho mais esses registros, né? Agora eu lembro muito do segundo trabalho, Não Aceita Conformada a Noite Mansa, né? Outsider, por exemplo, foi uma música que tocou na programação normal da emissora. Sim. O As Seclas, ele tinha uma proposta diferente, né? Até mesmo pelo jeito do Fernando, pela voz do Fernando, que era uma voz diferente, né? Que até algumas pessoas chegavam para mim, mas esse cara, ele não canta bem. Eu falei, cara, ele canta diferente. Mas o Fernando, ele era muito respeitado pelas composições, você sabe disso, né? Pelo posicionamento dele, né? Pelo senso crítico dele, pelo conhecimento musical do Fernando, né?
Então ele era muito respeitado como um bom letrista, como um bom compositor, né? E cantava também, claro. E eu lembro que eles chegaram a fazer muitos shows em Teresina. O que começou a acontecer também foi uma coisa curiosa, assim. Às vezes eu até brincava com os meninos. É porque, com isso, os bares começaram a levar bandas piauienses de rock, pop, muitos bares, né, surgiram em Teresina. A década de 80 foi uma loucura em Teresina, muito efervescente. Mas o Fernando sempre tinha um posicionamento muito crítico, certo? Ele era um eterno, digamos, inconformado, sabe? E eu dava razão para ele. Com a falta de respeito dos empresários de casas noturnas e bares com as bandas, com relação, por exemplo, a cachê, a querer contratar a banda e não oferecer uma estrutura legal de som, nem iluminação, nem digo isso, mas pelo menos de som, né? Os caras tinham que fazer, às vezes, 3 shows por noite, cara, né? O que era bom é que qualquer bar que você fosse na década de 80, começo da década de 90, você tinha pelo menos 3 atrações. Que uma banda tocava aqui, abria, já ia tocar como segunda atração em outro lugar e depois como terceira atração em outro lugar. E aí ficavam se revezando. Era uma correria. Mas voltando a falar do Fernando, ele sempre falava, poxa, o pessoal tem que fazer uma coisa mais profissional. Ele cobrava muito isso. E um dia o Fernando apareceu, então, com a proposta da gente entrar nas Seclas, né? Eu acho que o Raul Deflan, que é o baterista, já estava também, me conhecia de certo modo. E o Fernando me chamou, eu falei, pô, Fernando, mas eu não toco legal, eu estou aprendendo a tocar ainda e tudo. Aí ele disse, não, vamos nessa que dá certo e tudo. E nisso a gente foi montando a banda. Aí o Alan, que era o tecladista, não tinha nem 18 anos ainda. E eu me lembro que eu e o Fernando viemos conversar com a tia, mãe do Alan, pra ele ingressar na banda. A gente veio pedir permissão, porque ele era de menor ainda, então a gente veio conversar com ela e deu certo, né? O Alan estudava piano clássico, enfim, tocava rock and roll também, então a gente conseguiu trazer o Alan também e nisso a gente começou a rolar. O Fernando comentou da história de ter o tecladista, mas a banda tinha dois guitarristas, né? Sempre teve 2 guitarristas para ter essa pegada de rock and roll, né? O Fernando ele tinha muita influência assim, do Doors também, mas o Lou Reed, enfim, Bauhaus, né? O cara estava uns rock and roll massa, bacana, que era meio complicado de chegar por aqui, né? Eu me lembro que eu fazia umas garimpadas também, viajava para Brasília, um primo meu viajava para São Paulo, e a gente trazia muita coisa, mas muita coisa punk, né? E assim, o Fernando, ele mostrou esse outro lado mais do rock inglês, enfim, pra gente, desse rock mais consistente, né? E foi assim. E então, nessa, o Raul Deflan convidou o Paulucci já, depois de ter passado alguns guitarristas já e ter dado certo. Então o Paulucci entrou também para ficar fazendo a guitarra, fazer guitarra solo, fazer guitarra base, né? E eu acho que o Alan também puxou o baixista, que era o Célio Borges, e aí ele pintou essa ideia dele fazer o disco, A Procura de Identidade, né? E assim, eu me lembro que na época a gente ficou receoso pra caramba, a gente ficou preocupado, com medo, né? Pô, mas a gente já vai entrar em estúdio, cara, assim. Cara, vamos botar pra fazer as coisas, vamos botar a história pra girar aí, né? E a gente muito preocupado, assim, porque eu era verde, tinha vontade de tocar pra caramba, tava. Mas assim, musicalmente, tecnicamente, assim, cara, acho que o cara que tinha estudado mais, assim, digamos assim, era o Alan, né? O Paulucci também já tocava há muito tempo, então já tinha um pouco mais de experiência em relação aos outros 3, a mim, Raul Deflan e Célio Borges. Foi essa trajetória aí de chegar até o disco, né? E só que assim, a gente tinha uma discussão, uma briga muito grande, muito intensa, por causa dos picos do Fernando de
de alcoolismo mesmo, né? Era complicado, né? Porque a gente também querendo ensaiar, querendo aquela coisa toda também, já tinha tomado gosto pela banda e tudo. E a gente tentava muito ajudar ele em relação a isso, né? E isso foi meio que desgastando, né? O Fernando também era muito fã do Jim Morrison, então, sim, a história se assemelhava, né? Assim, a coisa toda. O Jim Morrison era uma espécie de alter ego dele, né? Ele se espelhava no Jim Morrison de forma a até se assemelhar, né? De gostar tanto do Jim Morrison. E não só na figura do Jim Morrison, né? Quanto personalidade do rock mundial, mas também na própria... Ele queria fazer o percurso poético, literário, que o Jim Morrison fazia, né? Então ele foi atrás dos poetas que o Jim Morrison lia, dos escritores que o Jim Morrison lia, tudo isso. Aprendeu inglês, que também é uma marca de todo roqueiro. Mas assim, e isso foi desgastando de certo modo, né? Essa nossa relação, enfim, com todos da banda e algumas discussões. Mas assim, tivemos momentos assim, ímpares mesmo assim também. Eu me lembro que a gente tocava muito no DCE da Federal, né? E lá era bem bacana, porque nessa época ainda tinha uma galera ávida ainda a escutar música autoral. Apesar da gente sofrer muito problema da galera pedindo pra tocar Legião Urbana, a gente não tocava Legião Urbana de jeito nenhum, né? A gente tocava poucos covers, na verdade, acho que uns 5 covers que a gente tocava. Tocava um do Bauhaus, um do Lou Reed, um do Doors. Aí tocava um do Capitão Inicial, que ele gostava muito, que era Belos e Malditos. E uma do Lobão, que era Decadência avec Elegância. Né? Tipo isso, 5 covers no máximo e tudo. Então, Mas a galera insistia de ficar pedindo essas coisas e ele chegava e pagava mesmo pra galera no microfone que não ia tocar, que eu vou tocar Legião Urbana não. Todo mundo já toca Legião Urbana aqui, já, e a gente não vai tocar Legião Urbana não. E a gente fez muitos bons shows lá no DCE da Federal. Outro show marcante também, claro que foi o da estreia, né? A gente fez aqui, hoje a gente está no Bar do Churu, aqui na Zona Norte, mas antes, enfim, final da década de 80 para o começo da de 90, que era um bar chamado Portão Fechado. Tem um show que eu acho que é bem bacana também, que era o palco, era o lugar da cidade, né? Todo mundo queria tocar, que era o Nós Elis, né? Bar ali que tinha na Zona Leste ali, perto da DUFP ali. E era assim um bar conceitual, né? Que tocava a galera mesmo pesada da MPB, do Jazz de Teresina, enfim, rapaziada. E o Fernando, pô, cara, vamos fazer um show lá. Aí ele, putz, velho, lá, cara, vamos fazer um show lá. Porque realmente a gente tinha como uma casa mesmo, né? Muito foda. E assim, cara, a gente foi fazer show lá. Massa, bacana, rolou, legal. No meio do show, cara, o Fernando cai de uma vez lá no palco. Cara, mas dá um desespero, velho. Tocando guitarra aqui, eu parei de tocar a minha guitarra aqui na hora e olhei assim desesperado, e o Raul Deflan já sabia da história que ia rolar e começou a sorrir. Eu falei, o cara tá passando mal aqui, e eu olhava pra ele assim, olhava. Aí eu, Fernando, gritando, né, já com ele. Aí ele abriu o olho assim, aí deu uma piscada e continuou lá. E aí eu falei, porra, bicho, é foda. E aí, isso era uma história meio que o Morrison também fazia, né? E aí ele fez essa história em cima do palco também, mas deu um susto. Uma vez também a gente estava tocando aqui em Timon também, né? E como eu falei, a gente tinha uma dificuldade muito grande nessa história de tocar autoral, né, cara? Era muito difícil.
E a gente foi convidado a participar de um festival de uma empresa de TV que estava se lançando em Timon e tudo, e a gente foi convidado, deu certo, o Gilson correu atrás, e a gente conseguiu tocar lá no meio desse festival. Acho que era a única banda de rock que tinha. E pra variar, a galera pedindo pra tocar Legião Urbana. E aí ele pegou e foi falar, né? Pô, a gente não toca Legião Urbana, a gente veio aqui pra fazer nosso som e tudo, aquela coisa toda. Beleza, daqui a pouco, mas cai uns pinguinhos d'água ali, não sei o quê. E rola uma história da gente ver só aquele zoom, 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 zoom. E a gente sem entender nem que era aquilo ali. Cara, a galera jogando aquelas pedrinhas redondas, né, cara, em cima da gente, no palco, e isso foi meio foda. Pra completar, eu me lembro que no final de uma música lá, por causa desse pinguinho de chuva que rolou lá, eu fui dar um pulo lá na última música, escorreguei, caí com guitarra e tudo, então tinha umas coisas assim meio estranhas que rolavam junto com as secas, né. Caminhos estreitos bloqueiam minha visão. Nevoadinho, pensamentos obscuros, palavras soltas que um dia ouvi, em nada alterarão os caminhos que percorri. Teria feito a mesma rota se fossem calados pensamentos, palavras. Teria feito a mesma rota se fossem calados pensamentos, palavras, blá blá blá. As seclas! Aí, ó. Aqui, ó. Marlon, Rodney, Fernando, Célio, Borges, Alan Vieira, Raudeflan Oliveira. Eu ainda não estava. O Paulo não tinha chegado. Aí ainda. vocês foram lá em casa, atrás de mim. Foi. Aí as seclas, a procura de identidade. Chega embaixo é Grafite Produções aí. Aqui tem, ó, Grafite Produções, né? Eu não tenho uma receita, não. Uma produção lá do Fernando e tudo, aqui tinha tudo. Cara, era muito, né? Muito aprumado o negócio. E como foi tu sair de uma banda punk pra uma banda como a Seclas? Me contei essa experiência. Não, pois é, eu assim, como eu já tinha, né, feito uma fama, né, com um grito absurdo, aí o Fernando me liga um dia, você fala, rapaz, olha, eu sou o Fernando e tal, essa revista aqui, ó. A cor de Teresina, o caderno de Teresina. Né? E tem umas seclas aqui. Então era lá em casa. Aí, assim, aí o Fernando me liga, né? E falou assim, cara, eu... Aqui já era outra formação, André. Ó. Nena, né? Aliás, cadê? Nena, né? André, Luiz, Fábio. Que onda, né, cara? Aí assim, aí o Fernando me ligou, né? Aí falou, cara, eu me disseram que você era... Ó, a meninazinha, a Carolzinha, né? Lembra, né? Era baterista, né? Aí me disseram que você é baterista, tocou na banda aí e tal, não sei o que. Outra revista que a gente saiu aqui, ó. Na Contexto, né? Fora do tom. Olha quem é o baixista, cara. O Tim. Tim Fonteles. André Luiz na guitarra. Cara, isso aqui foi um show assim. Isso aí foi memoráveis que eu fiz, foi cara. onde você... Imagina, eu desci do palco, o André, guitarrista, falou, negão, cara, você arrebentou com tudo, velho. Eu me lembro que eu toquei com a caixa da bateria que o Naka me emprestou. Cara, aí eu fiquei assim, maravilhado, porque, porra, o Naka era meu ídolo, velho. Baterista, e o cara me emprestou a caixa pra tocar. Salão do Morro na P2, num evento chamado Rio de Janeiro Rock. Exatamente, exatamente. O Mike não tava aí, não? Quem? Mike? Não, acho que não. Ou tava? Não, acho que não. Não tava.
Sim, aí ele chamou. Não, pois é, aí ele me chamou, cara, eu soube que você é um baterista. Olha, cara, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O François, velho. O François. Lá na... E o Valdec Júnior, velho. O Valdec. Aqui o Mike. O Mike, né? É porque isso aí tudo foi depois que a gente saiu. Que onda. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Vocês sabem quem é esse cara aqui? André de Souza. André de Souza. Eu, Fernando, Valdec Júnior, Mike, Michele. Aí praticamente tá a Brigitte, só faltou. Aí daqui foi... Só faltou a Alan. Realmente daqui, aí começou a Brigitte. Não, mas acho que nesse tempo tu tocava também. Tu só não foi nesse dia pra tirar a foto. Tava não? Foi a primeira formação, pô, nós saímos tudo junto. A gente formou a... Foi, né? O dialeto. A dialeto. Sim, então é o seguinte, aí o Fernando chamou... Me chamou, aí falou assim, cara, eu soube que você é baterista e tal, você não quer participar de uma banda, assim. Eu disse, rapaz, vamos lá, né? Vamos ver se dá certo. Eu não me considero músico não, mas eu sou bem teimoso, sabe? Bora. Aí deu no que deu, né? Aí eu não sei como foi que o Fernando achou o Marlon. Olha isso aqui. Aí, essa aqui é a Vasco Problemático. Vasco Problemático. É a Vasco Problemático. É, que eu vi o Rubinho ali. Alan, eu, Palute, Marlon e Rubinho Figueiredo. Essa banda aí também. Vasco Problemático. Tu tocou também, né? Toquei, uma época toquei. E aí, como o Rodefran entrou, né? Aí eu não sei como foi que o Fernando chamou o Marlon, né? Mas aí o Marlon que veio me chamar. Ele veio pedir pra minha mãe na época, ela tinha 15 anos, 16 anos, sei lá. Aí ele veio pedir pra mãe, tia, deixa eu, porque o Marlon é meu primo, né? Aí ele foi pedir pra mãe pra deixar eu tocar numa banda, não sei o que, não sei o que. E assim a gente foi indo, né? A banda tocou, a gente começou, tava com o Adolfo. Aí com um certo tempo depois, aí foi que o Paulucci, a gente chamou o Paulucci, né? O primeiro guitarrista, o outro guitarrista tinha saído e o Paulucci entrou na banda, né? É, inclusive eu entrei pra tocar guitarra, eu sou baixista. Ele entrou pra tocar guitarra, né? E como foi, Paulucci, essa experiência com a banda? Conta um pouco pra gente das tuas lembranças de show. Cara, o que é que tu pode contar pra gente? Cara, assim, minha passagem foi, vamos dizer assim, foi um pouco breve lá, né? Acho que ficou um ano e meio, sei lá, por aí junto. Mas assim, foi muito satisfatório, sabe? Porque eu sempre gostei de compor, né, nesse tempo aí. Então a Secla já tinha essa veia, né? Trabalhar as próprias músicas e tal, fazer música própria e tal. E aí eu entrei, e deu certinho com o Fernando, ele começou a somar mais, né? Ele escrevia, eu fazia as músicas. Aí foi quando ele, quando eu entrei a banda já tinha algumas músicas, né? Salvo engano, acho que a banda tinha umas 5 músicas prontas quando eu entrei. Eu me lembro que a gente eu já tava de saco cheio, de dizer assim, rapaz, vamos fazer mais música, essas 5 músicas eu já aprendi. Já deu. Não aguento mais ensaiar elas não, bora fazer outras. Aí ainda fez mais umas 7 músicas. Aí chegou ficou 12, né, que a gente gravou. Isso no primeiro disco? Isso no primeiro disco. A essa hora que eu sinto então, vai o sol a ponte chegar, trazendo a sombra a penumbrar. Essa hora que eu saio então, a essa hora eu sinto, entre tudo saiu de casal. Entre só tudo saindo dos casais. Mas vai ser muito legal, né? Caralho, vou chorar, velho. Vou chorar. Agora eu posso ser bem clichê, né? A gente era feliz e não sabia, né? A gente sabia que era feliz. A gente pode dizer que nós fomos assim, tanto a gente como nós grandes, né? Fomos muito felizes no sentido assim, porque a gente fez a transição que antigamente era mais banda porrada mesmo, né? Thrash metal, heavy metal, né? E a gente fez uma transição já pro pop, né? Enquanto, né, a gente já tava, porque o pessoal tocava isso ou cover, né? Da época, que fazia sucesso na época, né? E a gente chegou com autoral e ao mesmo tempo pop. A gente não era, tem umas músicas mais pesadas, mas era pop, não deixava de ser pop, né? Novamente o Megadeth tocou com as Seclas, um show que o Fernando produziu, o primeiro Rock na Barra. Cara, foi um show assim muito doido, porque
Foi um show em Barra Grande, cara. O vocalista do Megadeth saiu, o Conan, e eu que assumi os vocais também. Então, guitarra, voz, tal, casbaixo, aquela coisa. E o Fernando foi quem organizou esse show lá em Barra Grande, cara. E então foi um show super diferente, assim, um show na beira da praia. Barra Grande ainda era uma cidade muito pacata, muito pequena, realmente, uma vila de pescadores. Tinham, acho que 2 barracas na praia somente, a barraca do BTV e da Elida, na época lá. Então era um negócio assim, paradisíaco mesmo, não tinha nada, a cidade era parada mesmo. E você fazer um show, cara, pra um local desse, cara, que as pessoas não compreendiam o que era aquilo, cara. Bandas com megahertz, as séculos tocando lá, cara, foi uma coisa assim, até hoje eu ainda lembro aquilo como uma coisa realmente sugerindo, uma coisa totalmente... E foi na contramão da coisa, um local paradisíaco, onde os nativos não compreendiam aquilo que estava sendo mostrado para eles ali. E foi um show, uma experiência muito massa, assim, e ver os meninos do Asseclas tocando bem, tudo bem ensaiado, tudo bem marcado, as coisas. Foi uma experiência muito massa. O legal desse show, cara, que foi praticamente um mutirão na produção, né? A Érida e o George tinha uma barraca lá, que a turma saía de Teresina para ir para lá, né? Que era Astral, o Boalen cedeu a hospedagem lá na pousada dele, que ainda hoje existe, né? E foi meio mundo de gente envolvida, aquela coisa toda, né? E nós fizemos aquele show que também foi memorável, foi desafiador, né? As caixas de som caíram por causa do vento, Foi engraçado que uma das torres lá que ele tava tocando, o vento estava tão grande e o palco ficou mal posicionado, ninguém tinha pensado o pessoal que foi montar não pensou direitinho. Meu amigo, a torre, ele tocou, só viu a torre caindo. Meu amigo, foi loucura demais. Mas fez um show assim, massa mesmo. O Naka, né? O Naka, tocando lá no É Grande, aí da primeira, o prato caiu, né? Pá, aí alguém correu lá, levantou e botou em pé, aí tocando. Pá, caiu de novo, porque na hora que ele batia o vento derrubava. Aí botaram em pé, não, bota mais, aí botaram no vento. Eu fiz era delicado. Fala, tão letal quanto bala, quando raivosa bala, tão doce que menta, se nega nos acalenta. Fala. Na Brigade é um Antônio Carlos, não sei de quê. Ele fala do disco e ele diz que é muito tiro para pouco acerto no alvo, mas que a banda estava de parabéns. Uma pequena nota na Rock Brigade naquela época. É muita coisa. Com a banda que estava com menos de um ano muita coisa, na área, né? Estamos aqui em Teresina. Da estreia em Teresina, sair da Rock Brigade, e isso foi o ribuliço, né? Os caras já saíram da Brigade, né? Uhum. Tanto é que nem diz assim, mas o comentário não foi muito favorável, mas teve um comentário. Fala aquela história, né? Fale mal, mas fale mal, mas fale de mim. Porque tu conseguia um comentário saindo aqui de Teresina, uma banda que tava começando, pô, com pouco tempo já na Rock Brigade, a Rock Brigade já dando. E na época, porque não teve parecer da gente, internet, não tinha aquele negócio, não tinha, pra gente conseguir música, era complicado demais, era complicado antigamente. Os shows, assim, ou tinha a galera que a gente chama de MPB e tal, que faziam os shows marcados, pontuais também, mas era um outro tipo de produção. E tinha a coisa que era maior do que tudo, que era o heavy metal, várias bandas, Megahertz, Avalon e outras mais que estavam na época, tinham os seus shows também de uma outra forma. Mas um show como esse que o Asseclas fez, um show pensado, com direção musical, com direção marcado de teatral realmente, de como ter uma cena de entrada, saída, passagem de uma música, troca de figurino, tal, iluminação pensada, ensaiada com a banda. Quer dizer, foi um negócio bem ousado, e
A gente gostava de fazer isso. E o Fernando era muito bom nisso, de arregimentar essa parte. Ele gostava de que tudo fosse muito bem feito. Ele sempre dizia, cara, se a gente não fizer a coisa para tirar o máximo possível, cara, você sempre vai cair naquela coisa de pensar que é uma coisa mediana, medíocre, e não pode ser assim. Então ele tinha uma visão de produção de shows muito boa também, e sempre foram shows bem arquitetados, bem feitos. Eu não tenho lembrança de algum show com produção mediana do Asseclas. Os shows sempre foram muito perfeitos. Sobre o Não Aceita conformada no Ultimância, né, das mãos e lá e tal, dá pra ver bem a minha mão lá com o dedo meio torto lá. E aquele foi um disco, cara, que quebrou um tabu muito grande aqui, porque foi um disco bem produzido, foi um disco bem pensado, foi um disco que foi vendido com antecipação. Isso aí foi uma sacada muito massa, porque a gente vendeu o disco todo ele antes de lançar, cara. A gente criou bônus e criava um cartão e uma coisa que era uma espécie de promissória, então o cara pagou antecipado, recebia aquela promissória, aquele cartão, aquela coisa que quando o disco foi lançado, o disco já estava pago, já estava vendido. Então isso, cara, foi um negócio muito doido, assim, porque as bandas queriam fazer discos e quando faziam, que também não foram muito, gravavam, mas não lançavam discos, né? Tinha muitas bandas que tinham a famosa demo tape, né? A fita de demonstração. E o Asseclas não, o Asseclas foi feito 2 discos legais e tal, e essa coisa foi um lance muito doido, porque a gente trabalhou bastante o marketing da banda, com a primeira notícia que eu tenho aqui em Teresina, de fazer propaganda nos ônibus, né? O buzz door, né, que você coloca atrás dos ônibus. A primeira notícia de eu ter visto aquilo no Piauí foi com a capa do nosso disco lá das Asseclas. Via a batalha do Fernando, via a batalha de formação dos músicos, chamar os músicos. O Fernando não era um grande músico, né? Ele era um vocalista, também não era um grande vocalista, mas ele se esforçou, ele fez canto, contratou uma cantora para aprender a cantar, né? Se cercava dos melhores músicos, ele tinha esse cuidado, ele era muito primoroso, realmente, ele fazia uma coisa diferente. E eu gostei daquilo, né? Me chamou a atenção. Então eu comecei a acompanhar a banda por amizade e por interesse também estético, cultural. E à época, né, nós tínhamos um espaço no jornal de Teresinense, era muito efervescente, o Jornal da Manhã, né, foi um espaço que foi aberto para todo mundo escrevia, eu tinha uma coluna, escrevia artigos esparsos de crítica musical, crítica cultural, etc., crítica literária. E aí eu comecei a acompanhar a cena e fui destacando algumas coisas do qual eu falava do Asseclas. E nesse meio, né, dessa ebulição toda, de conviver com o Fernando, de me interessar pela banda, de saber quem era todo mundo que estava ali, não é? Terminou que eu também tornei parceiro do Fernando em algumas canções. Ele até forçou essa parceria de uma certa forma, né? Porque ele queria de alguma forma uma cumplicidade maior minha, né? Queria uma participação minha. E aí fizemos algumas parcerias, ele chegava com os textos praticamente prontos, era só para questão de fazer a melodia. Apesar de todas as dificuldades, o Fernando tentava fazer aquilo de que ficasse com uma característica, com uma forma redonda, né? Com uma forma forte. E assim, minha relação com as Asseclas tem a ver com um interesse, uma adesão, não é? Estética pela banda, uma perspectiva crítica de apontar, não é? Ele insistia, escreva sobre a banda, nem que falem mal. Eu lembro que eu fiz um artigo não tão muito confortável para a banda, né? Fazendo alguns questionamentos sobre o resultado disso. Ainda assim, ele vibrava, né? Porque via que eram apontamentos críticos pertinentes, né? Ainda que não totalmente aderindo à proposta. Mas enfim, então é um misto, porque era meu amigo, depois tornei parceiro, era um entusiasta da banda, e nesse sentido minha parceria, minha presença junto à banda passa por aí. Várias formações da banda teve, vários conflitos internos, como é próprio de cada banda de rock, né? É difícil você sustentar um convívio entre jovens, cada um com uma pulsação, cada um
querendo explorar a sua criatividade, querendo desabrochar, né? Querendo mostrar o que é capaz, do que é capaz de fazer. Isso gera conflitos naturais, né? E também o Fernando tinha um ego muito forte, né? Tinha uma coisa muito forte, talvez gerasse alguns conflitos dessa natureza, mas nada que impedisse que o projeto fosse em frente. Isso realmente era interessante, porque ele apostava e acreditava, fazia com que todos se envolvessem de forma intensa, fazia com que a cidade percebesse a banda, né, com todas as adversidades, né, do momento, da cena, da dificuldade de fazer rock em Teresina naquela época, né, a precariedade de material, de equipamento, de espaço para show. Ainda assim, eles batalharam muito e conseguiram uma marca, né? Efêmera pelo tempo, né? Quer dizer, mas uma marca forte, né? Efêmera no sentido temporal, mas no sentido de uma presença estética, cultural muito, muito aguda, né? Eu acho que as Séculas gerou uma marca, né? Porque o Fernando, além dessa loucura, ele tinha uma coisa dócil ali dentro, né? Tinha uma coisa ali dentro que a gente fazia, a gente queria, de uma certa forma, a ponto, no meu caso também, aí vem a coisa do amigo, né, de querer cuidar do Fernando, né, por conta justamente dessas intempéries existenciais, né, que ele tinha. Há um tempo de procurar abrigo, há um tempo. Sabe que eu esqueci que tinha isso aí na minha música? A gente falou até que eu sou teólogo hoje, né? Eu falei, há tempos atrás a gente pensou em botar esse trecho bíblico na letra e rolou, isso foi na hora. Fernando tinha feito e disse, pô, eu quero botar há um tempo. E eu coloquei isso no texto que eu fiz da missa, né? Vamos lá, daí. Há um tempo pra viver, há um tempo pra morrer, há um tempo de procurar abrigo, há um tempo de correr perigo, há um tempo pra viver, há um tempo pra morrer, há um tempo de procurar abrigo, há um tempo de correr perigo. Há um tempo, há um tempo, há um tempo. Menina selvagem. Eu e o Fernando, a gente, na verdade, nossa amizade é além da música, né? Começou antes da música. A gente era vizinho e o Fernando já tinha essa relação um pouco mais velho que eu, né? A gente tinha o quê? Uns 5 anos de diferença. E o Fernando lia muito, cara, e ouvia muita coisa. Então tinha muita referência. Naquele tempo a gente não tinha como buscar essas referências. Então eu ia muito na casa do Fernando para a gente conversar, para ele me passar algumas coisas, livros, indicação de livro, que era um cara que era muito ligado nos lançamentos que estavam acontecendo, filmes. A gente gostava de uma coisa em comum que é assim que nos uniu muito, que foi a literatura beat, os poemas, a geração beat. Né? A gente gostava muito daquela geração, Corso, Allen Ginsberg, né? Aquela coisa do pé na estrada, on the road, e os poemas malditos também. A gente tinha muita essa coisa de ler Baudelaire e outras coisas. Então tinha essa afinidade já, né? E o Fernando tinha muita referência. Tanto é que as letras são intensas, né? Ele começou a trabalhar, quando ele começou a trabalhar isso, e aí eu segui, né? Porque eu comecei a tocar em bandas de rock, mas era uma coisa muito ainda, anos 80,
a gente tocava muito heavy metal, aquela coisa em cima do americano, só que cantando em português. Mas aquela geração que é AC/DC, né? De Purple, Iron Maiden e outras coisas. Quando eu conheci o Fernando, a gente já começou a ouvir outras coisas, né? Mais underground, que eram, para a nossa turma daqui, era uma coisa meio que, né, não era muito aceita. A galera ouvia aquilo lá que estava estabelecido. E hoje a gente poderia chamar até de modismo, né? Porque a galera ouvia o que estava lá tocando, o que tinha que tocar. Do rock tinha que ser essa banda aqui, rock pesado essa, rock nacional começava a ser aceito, porque tinha uma referência do punk rock, que a galera já curtia também, né? As bandas de Brasília e tal. E a gente ouvia outras coisas, né? O Fernando era um cara muito visceral, né? E assim, a expectativa era engraçada, porque quando estava tudo dando certo, o Fernando pintava uma ansiedade, ele queria beber e às vezes ele chutava e aí extrapolava um pouco, né? E ele era muito, ele sentia muito, era muito sensível, tinha uma sensibilidade muito aflorada, cara. Daí a poesia dele. Eu brinco, tinha um poema que eu falava assim, se alguém faz guerra, nos alcança, né? E eu falava que a gente era muito assim, eu sou muito assim também, né? Mas ele chegava ao extremo, né? E ele tinha a coisa da fuga. Eu digo, pô, tá tudo dando certo. Mas ele sempre pensava um pouco na ansiedade e deixava a ansiedade tomar conta. E o primeiro, era uma responsabilidade muito grande, né? Ele se dizia, não sou cantor, eu sou um intérprete. Mas ele tinha uma presença, e tinha aquela coisa da influência também de Morrison, né? Que era um grande ícone para ele. Então a coisa da forma, da performance do palco. O primeiro disco, né? Que é uma procura de identidade, o nome diz tudo. Ele reflete a sonoridade da banda. A gente está ali lançando mão de tudo que a gente tinha, de referências, né? Juntamos todas. Claro, a gente dava um tom nosso, dentro da nossa limitação e dos nossos conhecimentos musicais, em cima do que o Fernando propunha, né? Pô, vamos fazer algo assim. Tanto é que a gente grava Doors, né? Hoje seria uma coisa cult. Naquele tempo, alguns torceram o nariz, outros aplaudiram de pé. Principalmente pela a coisa do lirismo que o Fernando tinha, da qualidade da letra e da forma que a gente musicou aquilo tudo, né? Que a gente conseguiu chegar àquela sonoridade. É um disco que hoje você ouve como atual, no seu contexto, como uma coisa cult mesmo, para a época, para o nosso cenário piauiense. O CD, ele já tem essa coisa da sonoridade ter sido bem resolvida, da gente pensar, fazer uma pré-produção e somando com as apresentações, porque nós fomos testando o repertório. Não foi lançado e depois fazemos o show, não. A gente foi testando algumas canções em shows ao vivo, e a gente sentia o feedback da galera. Pô, essa música a galera curtiu mais, vamos trabalhar ela, de repente aqui a gente pode crescer. Teve a direção musical que foi importante, do Tim Fontes, que era um músico de estúdio, um diretor musical, já produtor musical, que deu a roupagem de profissionalismo. Essa sonoridade do baixo não está legal, vamos mexer aqui, vamos gravar assim a guitarra, vamos melhorar esse teclado aqui, Fernando, por que não assim? E aí, esse CD, a gente, assim que o Fernando faleceu, a gente ouvindo, as pessoas não acreditavam. O ano que vocês gravaram isso, cara, pô, assim, o rock nacional não tava fazendo isso aí. E olha, numa major, com um estúdio enorme, assim, lá, gravado, porra, nas nuvens, entendeu? Com um produtor musical super top. E a gente tava ali, sabe? Assim, a crítica que a gente ouvia não era só de uma qualidade musical, mas era uma qualidade de produção mesmo, de finalização. Até hoje, se você ouvir o CD sem nenhuma master, como eu tenho ele cru, eu coloquei no carro, algumas pessoas disseram assim, porra, vocês gravaram isso quando? Agora? Você remasterizou, Machado? Eu falei, não, tá do jeito que a gente fez. No CD quase todas, Outsider principalmente, a música que a letra me tocava muito porque tinha muito a ver comigo.
A gente era muito parecido, eu e o Fernando, tanto é que a gente cultuou a nossa amizade até o final. Eu tive muito próximo dele nos últimos meses, antes dele falecer, e ele esteve muito próximo de mim com um momento difícil da minha vida, sabe, no meu lado, e a gente tinha essa troca, cara, de amizade, de irmandade, e no disco tem isso, né, da gente, eu chegar e dizer, quer solar? Quer fazer um improviso numa seta conformada no Noite Mansa? E ele saber que eu queria, a gente se olhava e dizer, dos ensaios, das brincadeiras, a gente se entender, já ter esse relacionamento, tipo aquela coisa, eu já sei para onde eu vou tocar a bola, entendeu? Então, no segundo disco, Outsider e Nossa Seta Conformada, pela minha participação e por também, como eu te disse, o refrão, como eu te disse, que é muito forte para mim, que fica na minha cabeça o tempo todo, de Nossa Seta Conformada. Grita, grita contra a luz que está morrendo. Grita, grita contra a luz que está morrendo. Grita, grita contra a luz que está morrendo. Não aceita conformada a noite mansa. Meu irmãozinho. Naquele momento, quando eu fui convidado para entrar pro Seclas, eu tocava numa banda que era tipicamente uma banda do Disseu, né? A gente tinha uma banda chamada Antes do Fim. A gente fazia um som aqui e eu não deixei essa banda Antes do Fim exatamente para ir tocar no Seclas. A gente virou assim, um projeto onde eu tocava no Antes do Fim e tocava também no Seclas. O Seclas foi a banda que me fez entrar num estúdio, visitar um estúdio, ver como é que era, ver como é que funcionava no estúdio, como é que funcionava essa coisa de gravar. Naquele tempo a gente ainda estava um pouco longe dos computadores de verdade, ainda não era uma realidade aqui, pelo menos para nós. A gente estava ainda fazendo nos moldes, diria, mais vintage. A gente gravava ainda com fita de rolo, era feito recorte de fita de rolo, consertado. E assim, era um universo que eu queria conhecer de perto, que era distante assim para você ver como é que funcionava. E o Seclas me levou a isso, a conhecer esse mundo. Eu ainda era um cara que estava iniciando nesse lance de tocar, de compor e tudo. Mas assim, o Seclas foi uma excelente oportunidade para ver tudo isso acontecendo, ver como é que estava rolando. E fazer parte desse começo do rock and roll no Piauí. Foi aí que eu comecei a despertar para as coisas mesmo da música e tal, comecei a me integrar mesmo mais, estudar mais, para entender como é que funcionava o universo. Mas eu só fui tocar com o Fernando mesmo, na verdade, em 2001. O Fernando montou uma banda de cover para comemorar uns 30 anos de morte do Jim Morrison. E aí lá no Clube dos Diários, no Boca da Noite, ele conseguiu, ele arquitetou isso aí bem arquitetadinho. Ele fez conseguiu a data, ele correu atrás da coisa toda, ele chegou e disse assim, velho, vamos lá, vou montar, mas não vou usar a Seclas não, vai ser outra banda. Esse cara, bicho, tu vai outra banda? Não, porque o Seclas tá meio parado, tá todo mundo meio encostado, vamos fazer outra banda e tal, não sei o que. Tu tá dentro pra fazer coisa. Esse cara, fazer o quê? Fazer baixo numa banda de cover do The Doors, bicho, isso não existe não. The Doors não tem baixo, cara, o cara faz o baixo na mão esquerda do teclado, como é que vai fazer isso aqui, cara? Não, vai rolar. Porque vamos fazer o seguinte, não vamos fazer igual como tá lá como tá lá no disco não. E lá no disco aqui e acolá tem um baixista contratado de estúdio, realmente, mas são pouquíssimas músicas assim. E aí ele disse, não, mas não vamos fazer 100% como tá lá e tal, não sei o que.
vamos fazer as músicas, vamos rearranjar, vamos fazer outra coisa. Aí joguei pra eles, vem cá, cara, fala o seguinte, se a gente já vai fazer isso aí sem estar seguindo 100% como tá lá no disco, vamos fazer o seguinte, vamos botar 20% do repertório com os Light My Fire da vida aí, com as People Are Strange da vida aí, com as músicas mais batidas, e vamos fazer os outros 80% do repertório só de lado B. Aí ele se empolgou, porra, massa, vamos lá e tal, não sei o que. Aí ele pegou, gravou fita ainda, gravou fita cassete, selecionou as músicas, fez coisas, tudo passou e tal, não sei o que. Foi lá, vamos lá fazer esse show do coisa. Ele chegou e falou, disse, mas só vou fazer um. Pô, bicho, vai ter esse trabalho todo pra fazer um show. Não. Nada comercial não, vamos fazer só um e acabou. Eu acredito também, eu culpo também, vamos dizer assim, o fato de ter tido um hiato muito grande assim entre essas formações, cara. E aí isso meio que prejudicou, né? O lance da fixação do nome da banda. Muita gente ouvia falar, pô, mas ainda existe há séculos. Hein? Não, essa banda não tinha acabado. Essa banda não acabou. Vai ter de novo. Não ouvi, não conheço. Nunca ouvi, não gostei. Tinha umas coisas muito assim. E aí acho que ele meio que desencanou. Aí foi o tempo que ele foi acabar de se formar, que ele tinha levado o curso dele numa faculdade, de uma universidade pública para uma privada. Foi o tempo que ele se formou, e aí ele, vou mexer de novo no meu disco e tal, não sei o que. Ele, sempre que ele encontrava comigo, eu costumava encontrar com ele de domingo. E aí ele dizia pra mim assim, me formei, fui lá em casa entregar um convite dele de formatura lá. Só me formei, agora que eu me formei eu vou voltar de novo, dar o pontapé de novo na banda. Esse cara, tá com um menino pequeno em casa, bicho. Tá casado de novo, tá com um menino pequeno em casa aí. Jeito da tua vida, vê aí o que é que tu faz, esquece, dá um tempo nesse negócio de banda e tal, não sei o que. Não. Assim que terminar isso aí tudo, passar essa correria aí de negócio de formatura, essa coisa toda, eu vou atrás. Acabar que ele se formou, acho que ele passou 3 meses formado, e aí ele morreu. E eu achava sensacional, velho. Nem ficar dizendo, que bicho abestado, quer ser o Jim Morrison. E tu quer ser o quê? Tu não sabe nem o que tu quer ser, velho. O cara também não sabe. E ele sabe e ele faz bem o que ele faz. Então vai, né? Pois é. Nesse tempo era a rede social, era isso, né? Pois é isso, pô. O cara era verdadeiro. Ele era verdadeiro naquela fantasia dele. Tá? Ele era muito verdadeiro naquilo. E ele era muito verdadeiro porque, assim, ele também estava pau a pau com o Jim Morrison, porque ele era um grande poeta, cara. Fernando era um poeta da porra, velho. Não era não? Era muito, velho. Muito. Era um cara super sensível, assim, sabe? Ele, apesar de tá meio perdido, né, cara? Como ele se perdeu, né, na curva e tal, infelizmente, né, já deixou a gente aqui, não tá mais nessa dimensão aqui, mas, o cara era muito, podia ser a hora que fosse, cara. O Fernando ligava pra mim, negão, cara, preciso de você aqui. O pai ia bater no quartinho lá dele, ficava lá, virava dias e tudo dentro do quarto dele, ouvindo Echo and the Bunnymen, ouvindo The Mission, The Cult, só coisa, sabe, The Cure, né, um bocado de banda assim. Caralho, umas bandas que eu conheci com ele. Bauhaus, Joy Division já depois, né? E Sex Pistols, né? Ele falou, negão, tu que é punk, escuta isso aqui. Aí eu falei, isso aí eu escuto direto, Sonic Youth. Ele gostava demais. Sonic Youth. Não aceita conformado a noite mansa. A idade deve arder. Irá-se ao fim do dia. Mesmo sabendo no final que a escuridão avança, pois seus gestos não forjaram raios. O homem sábio não aceita a noite mansa.
ratos poderiam ter dançado na enseada. Grita, grita contra a luz que está morrendo. 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 O homem louco que cantou o sol em fuga e aprendeu tarde que só lamentava o seu passar. Não aceita conformado a noite mansa. O homem grave ao morrer já cego, vendo que olhos cegos poderiam ter brilhado na enseada. Grita, grita contra a luz que está morrendo. 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 Grito meu pai aí da altura triste. Amaldiçoa-me, abençoa-me com tuas lágrimas ferozes. Não aceita conformado a noite mansa. Ei! Grita, grita contra a luz que está morrendo. 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 Uou, uou. Grita, grita contra a luz que está morrendo.
compasso